a obra dela que estava na nossa exposição, entendeu? Aí a Bapatá, que é do Emanuel Araújo, é uma peça que está lá, que é o único dos pintores, é um arquiteto, é um pintor que, além de ser protagonista, ele é o diretor do Museu Afro Brasil, que está lá, né, no Ibirapuera. E Beji, a gente recupera essa questão da arte africana, né, agora fazendo essa questão do São Cosme e São Damião, que são as crianças, né, esse culto que se tem das tradições afro-brasileiras, né, que também foram demonizadas, e aí a gente recupera essa questão também lá na exposição. Aí é como os negros acabam se vendo, né? Como a Ana falou, a criança negra ela vê e me vê e ela consegue se ver, né? Então, a partir daí, as pessoas conseguem ter esse protagonismo, porque até então ela não se via dentro do museu, então a gente não tem como preservar uma coisa daquilo que você não se sente parte. Então aí nós temos a coisa, aí as visitas, né, que eu faço muito no museu, né, justamente com essas crianças, porque elas trazem muitas questões, né, é muito bacana porque você tem que ouvir como que elas, né, estão se vendo, como está sendo construído, porque que a criança é branca, entendeu? Então tudo isso você tem. Já estamos terminando, tá? Aí também, né, agora nós estamos tendo muitos. E as pessoas podem se ver. Aqui nada é feito sozinho, né? A equipe do museu e as meninas da limpeza, cujas muitas são negras também, foram que mais ficaram encantados com essa exposição, né? A diretora lá no centro de amarelo, tal, enfim, que né, apoiou a nossa exposição desde o início. Aí os curadores, tu vê Heloísa, a Ana e a Edson e Cláudia, né? Você vê que a maioria são as mulheres, né? Então a gente, né, dá esse protagonismo de gênero também. Aí foi uma noite que nós tivemos, que foi uma noite negra lá no museu. Nós acabamos empretecendo o museu, que é a Frente Artística Negra, né? Então, pela primeira vez, você teve desfiles com negros, escravos andando, né? Muito além daquilo de Debré, enfim, né? Nós acabamos empretecendo um espaço extremamente neoclássico, entendeu? Não é bacana? Bom, e assim terminamos. Só para reforçar, o convite está de pé, né? Querendo ir lá visitar, é até o dia 25. Obrigado. Parabéns, muito obrigada. Nós estamos no nosso tempo certinho. Eu chamo, então, agora Gilmar Gomes e Isis Macedo, que houve uma troca na programação, tá? O trabalho subiu. É o trabalho educativo do Museu da Chácara do Céu, a experiência com a Escola Municipal Machado de Assis. Boa tarde a todos e a todas. Sou Gilmar Ramon. Boa tarde, meu nome é Isis. Nós somos educadores do Museu da Chácara do Céu, que faz parte dos Museus Castro Maia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a experiência do trabalho educativo do museu, que a gente realiza com uma escola próxima, lá, que é a Escola Municipal Machado de Assis. Junto com a gente tem a Fernanda Castro. Nós dois somos estagiários, sou da Escola de Belas Artes, curso de pintura, a escola que veio derivada da Academia Imperial de Belas Artes. E aí ela é servidora dentro da área de educação. Bom, a Chácara do Céu fica lá no bairro Santa Teresa e bem na proximidade tem a Escola Machado de Assis. Nós trabalhamos com atividades educativas para diversas escolas, mas o foco maior é a própria Machado. Então tem uma relação de longa data pela proximidade. E pode passar, por gentileza? E a gente resolveu apresentar aqui, dentro desse seminário, um pouco sobre a proposta educativa do museu através de uma experiência com a Escola Machado de Assis que nós tivemos esse ano, que justamente neste ano que entramos como estagiários. Que no ano passado era o Bruno, que até apresentou um trabalho ontem, né, junto com a Érica,
e a gente está aí no lugar deles. E dentro disso, além de apresentar a proposta, a gente estava pensando também como é que isso verbera, né? Quais são as consequências dessas ações educativas. Por gentileza. Tecendo parcerias, criando laços. Gente, eu que eu sou muito alto, eu tô atrapalhando vocês. Eu vou levantar. Então tá. Bom, como eu falei para vocês, essa atividade foi nesse ano, abril e maio. Foram turma do primeiro segmento da educação básica. A temática foi uma temática que foi escolhida pela própria escola, então foi uma demanda das próprias professoras e queria que a gente trabalhasse com a história e geografia do Rio de Janeiro. Sendo que eles queriam trabalhar a história e geografia do Rio de Janeiro na época de colônia e na época do Machado de Assis, que é o patrono da escola deles. Dentro dos instrumentos que a gente utiliza nessa ação educativa, a gente inicia primeiro com um formulário de acolhimento, onde que a escola nos procura e a gente passa esse documento e encaminha para eles preencher alguns dados que servem como diagnóstico para a gente identificar o que a escola geralmente quer, qual o público que é esperado para a gente receber. E depois a gente faz um planejamento da atividade. Apesar de ser uma educação não formal, a gente concebe que toda ação educativa é uma ação que tem uma intenção. Então, se já tem uma intenção, a gente tem que pensar uma metodologia própria e processos avaliativos, não processos avaliativos naquela educação formal, escolarizada, pensando em dar notas, mas de pensar como é que é o processo de ensino-aprendizagem para a apropriação do conhecimento. A gente tem alguns referenciais para poder justificar essa proposta pedagógica. Dentre eles, o principal é a Ana May Barbosa. Na verdade, a Fernanda Castro, quando ela me colocou lá para trabalhar, para fazer o planejamento dessa atividade, eu, meio intuitivamente, encontrei essa autora, né, porque eu não conhecia bem ela, apesar de trabalhar com educação em outros momentos. Ela trabalha com a concepção da abordagem triangular, que seria assim, tem uma obra de arte, no caso, eles apresentaram ali no Museu Nacional, tem aquela obra, a gente coloca o estudante para fruir, para poder ele sentir, ter uma experiência estética, depois tem uma contextualização dessa obra, em que momento histórico ela foi, qual foi a intenção do artista ou do grupo que estava dominando aquela sociedade na época. E depois desses dois pilares tem a parte da produção, que, assim, dentro de uma perspectiva do Brasil no modernismo, foi muito, assim, equivocadamente colocado como releitura. E a gente não interpreta como uma releitura, porque a gente acha que o estudante ele tem esses referenciais e tem uma produção própria, que pode se basear na obra ou não, né? A gente também tem o uso dos objetos mediadores, onde que a gente pensa que a experiência do estudante é muito importante na atividade educativa. Não é somente o acervo que faz parte da propagação do conhecimento, mas o que ele traz para a gente. E dentro da Unesco, né, a gente viu que o objetivo 4, como todos aqui relataram aqui, é o que mais se encaixa na nossa proposta. Eu acho que o outros também se contextualiza, mas dentro de uma questão mais objetiva, é a educação de qualidade, dentro da Agenda 2030. Até então eu falava só 2030, né? Pode passar. Bom, quando os alunos chegam, a gente faz o acolhimento lá embaixo mesmo, a gente conversa um pouquinho com eles, a gente busca saber quais são os alunos que já conheciam o museu, muitos deles já acabam conhecendo, porque, como o Ramon falou, é uma relação de longa data. Eu ia falar um pouquinho mais lá na frente, mas muitos desses alunos têm pais que estudaram na mesma escola que eles, e os próprios pais faziam parte dos programas do museu. Então, realmente, é uma relação contínua. A gente leva eles direto, normalmente, para o segundo andar, que é onde tem a série Brasilianas, já que a intenção deles nessa visita é falar um pouquinho sobre o Rio de Machado de Assis, sobre o Rio Colônia. E a gente faz muita relação com a paisagem que eles veem da própria janela do museu, de lá de Santa Teresa mesmo. A gente começa mostrando as obras, essas são algumas das obras que a gente mostra para eles que fazem parte do nosso acervo. Uma é a Vista do Outeiro, do Toné. Tem uma da Vista do Rio, Tomada de Santa Teresa, a gente acha muito importante, já que eles fazem parte desse contexto local. E a gente também trabalha com algumas pranchas, com algumas reproduções. Essa terceira imagem aqui, ela, na verdade, está no Museu Histórico Nacional. Então, a gente trabalha com algumas pranchas, mostra para eles poderem fazer uma relação mais próxima mesmo. Pode passar. É só a gente escolher essa obra
do outro museu, porque o Arcos da Lapa É. faz muito parte do cotidiano deles, né? Sim. Dentro daquela perspectiva, valorizando a experiência, a vivência do estudante, a gente escolhe não só o nosso acervo, mas também o que os outros museus contribuem. Bom, essa imagem aqui, esse quadro, na verdade, ele fica bem aqui do ladinho, bem do lado da janela. Então, normalmente, às vezes, a janela fica fechada, e aí, durante a visita, a gente abre para eles, e aí eles ficam assim, nossa, que legal, aquilo que eu estou vendo no quadro está bem na minha frente. Eu imagino que eles devem ficar assim, nossa, imagina um artista pintando, e isso olhando para esse visual, né? Essas são algumas das outras pranchas que a gente mostra, são de Debré. E aqui a gente já começa a falar um pouco mais da sociedade que eles estão e da sociedade de antigamente. Então, a gente fala muito sobre os usos e costumes, sobre a indumentária da época. Depois, a gente convida eles para tentar falar um pouquinho da experiência deles. Mas, inicialmente, a gente mostra até para poder aflorar mesmo a imaginação, o conteúdo. Tem aqui do jantar brasileiro, dos escravos, comerciante. Essas daqui são imagens do Ramon, porque o Ramon é artista. Então, ele mesmo fez para poder, enfim, tentar ajudar as crianças a fruírem um pouco mais e a ver como é que faz na hora, sabe? É porque dentro daquela etapa que eu falei da Ana May, que tem a parte da produção, ela pode ser diretiva ou não. Então, eu pensei, vamos fazer um trabalho diretivo, mas que foge um pouco do formato quadrado retangular. Então, por isso que eu tentei fazer uma reprodução para eles conseguirem visualizar que é possível olhar para algumas obras, né, e trabalhar outras formas, né, de composição, pensando na questão da praticidade mesmo, né? Sim. Pode passar. Bom, e aí, depois deles analisarem o acervo, depois deles andarem tudo, a gente convida eles para, enfim, fazerem as próprias obras. Essas daqui são algumas das produções deles. E a gente, enfim, todos os alunos são convidados a fazer. A gente selecionou só algumas, enfim, diversas que a gente tem lá no museu que a gente guarda. E a gente consegue ver que esse primeiro ali do cantinho, ele fez bem similar ao que o Ramon tinha feito. Aqui, e bem similar também à obra do Debré. É porque lá no momento a gente não impõe que tem que copiar ou não pode copiar. Exatamente. Então a gente deixa eles ler para poder trabalhar. E é interessante que o aluno ele resolveu seguir também os traços que o Ramon tinha feito. Que talvez só olhando a prancha do Debré, ele não teria isso aflorado dentro dele. Então ele vê que ele pode ultrapassar aqueles limites tão formais quando a gente vê, né? Bom, tem um aqui da Praia do Flamengo. Pode voltar, por favor. Aqui a gente achou interessante colocar aquela imagem dos Arcos da Lapa, porque eles reproduzem isso também, é uma coisa muito importante para eles. Tem do bondinho, do Pão de Açúcar, porque é uma das paisagens que eles veem, mas também a gente vê lá do bondinho de Santa Teresa, que é uma coisa, enfim, ali do cotidiano deles. Essa daqui a gente ficou em dúvida, né, Ramon? Se era a igreja ou se era um castelo. Porque tem aquele castelinho da Facnet, né, da obra do Facnet que a gente mostrou, e que muitos moram perto desse castelinho, tem essa visão do castelinho. Sim. E também tem a igreja, né, lá de Santa Teresa, e a gente ficou na dúvida. Eu só queria dar um comentário nessa obra do meio, porque assim, a gente problematizava muito em cima das obras do Debré, e eles conseguem visualizar a questão da escravidão. Aí perguntava, e aí, mudou alguma coisa, sabe? O negro, o papel do negro na sociedade, ele continua naquele... Aí fala, não, mudou. Não, mas tem um vendedor da praia. Aí voltando àquela obra do Debré, que representa os vendedores de tripas, os vendedores de comida das mulheres, eles conseguiam associar isso e reproduziam lá, né? Então a gente consegue fazer várias leituras em cima desses trabalhos deles. E é interessante porque, assim, essa é praticamente a última etapa. Mas antes deles produzirem, até durante o momento que eles estão produzindo, acontece a conversa. Então, eles perguntam muita coisa para a gente faz perguntas para eles, leva eles a questionar, enfim, como é que era antigamente, o que mudou, em termos de vestimenta, o que mudou, como é que estão as mulheres agora. Então, entra tanto a questão do local, quanto a questão enfim, de igualdade de gênero ou não. Bom, a gente colocou algumas considerações finais. A gente acredita que essas atividades que a gente vem realizando ao tempo têm tido bastante êxito. 2 minutos? Oh, meu Deus! Mas é para finalizar mesmo, Maninha. Tem tido bastante êxito e interesse deles também, porque eles não se atêm só àquela sala. Claro, a gente tem o foco da visita, mas eles querem explorar o museu todo e eles conversam bastante com a gente.
a questão que eu falei para vocês, da periodicidade deles, eles já conhecem o museu. Muitos deles já falam assim, meu amigo não estudava aqui no ano passado, mas hoje eu estudava. Então, eles acabam querendo mostrar as coisas do museu que eles já conheciam. Eles reconhecem o museu como pertence a eles, Sim. né? Um espaço. E muitos deles, muitas vezes, querem ir para o museu porque a gente tem o jardim e, às vezes, acaba não dando tempo de ir para o jardim. Então, eles querem voltar final de semana para ir para o jardim. Aí fala assim, leva os pais. Muitos, claro, acabam não indo, mas acontece, a gente vê o interesse dos alunos realmente em se apropriar daquele espaço que, de fato, é deles. Tá, deixa eu finalizar, então. Então, a importância da parceria, né? Aí, dentro desses desafios, né, a gente dobrar em que tenha políticas, em que consiga integrar outras escolas. Isso é muito importante, a questão do transporte público, sabe? De ter um ônibus escolar que consegue levar eles, que muitas escolas deixam de visitar o nosso museu por isso, né? E essas atividades, de alguma forma, tentam possibilitar aquele objetivo 4 lá, que é a questão da cidadania, né? Que são crianças do primeiro segmento da educação básica. Pode passar para finalizar? Agora só tem as referências. Isso, pode passar. E o nosso endereço lá em Santa Teresa, a gente convida vocês para participar de uma exposição temporária que a Vívia Horta, que é a nossa colega também, está fazendo sobre os sem bibliófilos, que ontem estava lá um folder. E assim, a gente está num processo muito tenso, né? De esvaziamento mesmo. E eu acho que um negócio que a gente tem que se juntar e fortalecer. Então, por favor, visite os museus, tá? E agradeço pela atenção, tá? Agora teremos debate. Isso, então, Perguntas. pela pressão do tempo, né, do cronograma da parte da tarde, eu acredito que talvez dê para umas 2 perguntas. Eu sinto muito, se alguém quiser depois encaminhar, escrever, entregar para os autores dos trabalhos, também é uma possibilidade. Então, eu queria fazer uma revisão, se eu achar aqui meus papeizinhos, achei. Então, nós tivemos a Solange, que falou sobre o trabalho de conservação preventiva na Biblioteca da Faculdade de Letras, na UFRJ, e ela esqueceu de falar uma coisa importante, que ela, diante das dificuldades orçamentárias que a gente tem e em frente ao trabalho que ela está desenvolvendo, ela criou uma máquina, ela fez o desenho, ela chamou um engenheiro, e agora vai registrar a patente, uma máquina que vai ser feita, se a gente conseguir, dentro da própria universidade. O trabalho da Solange é muito mais do que ela mostrou aqui. Ele, inclusive, vem ao encontro da nossa definição de políticas de preservação dentro da universidade. A Adriana, que falou das obras do Radamés, um excelente trabalho de resgate e organização da obra do maestro. A Ana e o Reginaldo, sobre a exposição do museu, e eu fiquei com uma curiosidade, cadê eles? As obras que retratam o negro na história do Brasil, mas como identificar o autor, o produtor daquela obra? Como é que vocês sabiam que algum autor era negro? Como é que vocês chegaram a essa? E eu fiz uma pergunta já. Pode pegar ali, pode, vai ali, o microfone ali. Sim, vem. Olha o microfone ali. Ali o microfone. Os autores quiserem vir aqui para frente, podem vir. Eu acho que os autores já podem se posicionar aqui, porque aí daqui a pouco já inicia a roda de perguntas, por favor. Isso foi muito curioso, porque, primeiro, alguns são identificados logo como negro, né? Tá aqui a Helena Ferrez, que foi nossa colega lá no museu durante muito tempo, né? Por exemplo, na questão do Estevão Silva, né? Ele é logo identificado como negro, né? E nós temos algumas imagens, algumas fotos que retratam isso. Curiosamente, eu não tenho para todos, espero que quando vocês forem lá já tenha para todos e todas, a questão do folder da exposição, que eu vou passar para o folder, e o marcador de livro, né? Nesse marcador de livro está, curiosamente, o retrato do Arthur Timóteo da Costa.
ele está extremamente embranquecido, antes do Michael Jackson. Entendeu? Então, isso talvez tenha sido para ele ser aceito na sociedade, né? Uma forma de aceitação, entendeu? Também. Mas, curiosamente, tanto ele quanto o irmão terminam loucos, né? Acabam no hospício, né? Então, o Arthur e o Timóteo da Costa. Então, foi isso que nós conseguimos identificar. E, curiosamente, a maioria dos pintores, né, o negro, mais de 80% do acervo no museu, o negro é retratado. Entendeu? Ele não aparece como protagonista. O nosso grande feito foi dar esse protagonismo aos pintores negros e descobrir nesse acervo a questão do gênero, mais uma vez, duas pintoras negras, Sim. que é a Maria Auxiliadora e a Anice Nascimento. Muito obrigada. Ana. Então, e no final, o último trabalho, que é o trabalho educativo no Museu da Chácara do Céu, está aberto para as perguntas, quem quiser. Por favor, se identifique. No microfone, por favor. 2 é latifúndio. Não, é porque eu não sou da área de música, apesar de estudar arte. Eu vi lá música popular urbana. Eu, como vocês viram meu sotaque, eu não sou carioca. Eu sou do interior do país, então tem uma ligação muito forte com a questão do rural, da floresta. Então, o que seria música popular urbana que diferencia da música popular que eu ouvia lá na minha terra, por exemplo? Enfim, isso é uma excelente pergunta, né? Eu mesmo não diria que não concordo completamente de ser uma música popular urbana. E o próprio Radamés, ele não gostava muito de separar o que era música de concerto, música popular. Na verdade, ele gostaria de ter feito somente música de concerto, porque ele queria fazer uma música mais elaborada, uma música erudita. E ele não gostava de chamar de música erudita, porque ele também não tinha essa coisa assim de ser muito erudito, né? Tanto que ele compunha. E agora a gente chamou de música popular urbana, porque, na verdade, o Radamés é diferente, por exemplo, do Villa-Lobos, que andou percorrendo e se apropriando de algumas músicas indígenas e rurais e tal. O Radamés fez muito pouco isso. Ele se apropriou mais da música urbana, do choro, do samba. Você percebe isso muito claramente na música dele. Mas também tem algumas músicas, ele era do Rio Grande do Sul, então tem muita coisa na música dele, por exemplo, do Rio Grande do Sul, aquela música Prenda Minha e tal, que é uma música que não é totalmente urbana, né? É uma música mais folclórica. Então, mas tem pouco folclore na música dele, diferente de outros compositores brasileiros, né? Então, isso é interessante notar e é uma boa pergunta, porque essas divisõezinhas, elas às vezes são um pouco incômodas e difíceis mesmo de explicar. Primeiramente, eu quero parabenizar meus colegas, né, do Belas Artes pela apresentação e os demais também. Mas eu estou curiosa a respeito da Solange, né? Eu não entendi muito bem a questão da conservação preventiva que vocês realizam lá na biblioteca. É dentro do espaço da biblioteca? Eu fiquei com essa dúvida. Segundo, quem faz a conservação? É você mesmo? Tem um conservador? Eu fiquei com essa dúvida. Porque eu visitei recentemente a biblioteca do Instituto de Teologia, lá em Petrópolis. E lá eles também fazem, na biblioteca, um trabalho de conservação preventiva. Se a própria bibliotecária realiza esse trabalho no próprio local, né, no próprio espaço. E com materiais super simples, né? E também na Biblioteca do Paço Imperial também tem uma pessoa que faz esse tipo de trabalho também, né, de pequenos reparos, enfim. Aí eu queria entender, você é você mesmo que faz o trabalho? Como é que se dá isso?
Então, eu sou bibliotecária, eu tenho, né, a formação já em educação, mas eu também tenho conservação preventiva, né? Então, o objetivo foi esse mesmo, a gente começar com pequenos reparos dentro da instituição. Eu apresentei um projeto em 2015, e aí a gente instalou começamos com uma salinha mesmo, pequena, com mesas de higienização, e aí a gente começou com os papéis que vocês viram ali, de qualidade arquivística, e essa interação com a Escola de Belas Artes, né, que a gente tem com os estagiários, e fiquei fazendo pequenos reparos e acondicionamentos, e é onde eu apresentei um relatório, né, como eu falei, de uma economia de 42 mil em 2017, que a gente não fez ainda de 2018, e fazendo coisas básicas mesmo, mas dentro dos padrões da conservação preventiva, dentro dos agentes indicados, né, pelo Instituto do ICRON, né, onde você tem os agentes de deteriorização, controlando a umidade relativa, a temperatura, né, porque vai muito mais além do que a gente consegue, né, explicar aqui nesse trabalho, né. Como a Paula falou também, eu montei um equipamento, né, e a gente está vendo a questão da patente também para poder distribuir para as bibliotecas também, em termos também para... porque a gente tem uma realidade muito difícil, né? Porque o objetivo da oficina é realmente passar para as outras instituições. Porque fazer um acondicionamento numa obra, quando você vai comprar, ela é muito caro, né? O papel já é caro por si só e comprar é muito caro. Então, a gente quer realmente divulgar esse conhecimento com as outras bibliotecas para que possam ser realizados nas obras raras, né? Então, o objetivo também da gente é esse. Esse equipamento que está sendo patenteado também, se for a gente conseguir, também vai ser uma grande vantagem para as outras bibliotecas também. Claro, claro, com certeza. Podemos fazer parcerias, entendeu? Com o pessoal também. Isso é fantástico, mesmo é o que a gente quer mesmo. Obrigada. Mais alguém? Lá no fundo. Bem, boa tarde. Primeiro, parabenizar, né, a mesa, excelente trabalho. Eu gostaria de saber, professor Tobias e Ana, se terão desdobramento no trabalho de pesquisa com relação ao Firmino Monteiro, a Emma Morro e a Nise Nascimento e Maria Auxiliadora. Como vocês expuseram, foram obras que foram descobertas durante esse trabalho para a apresentação do tema, né, na curadoria do protagonismo do negro das galérias da galeria. Eu gostaria de saber disso, se vocês farão um desdobramento nesse grupo de trabalho que já existe no Belas Artes, sobre esses artistas. Agradecer a pergunta do Luciano. O Luciano é meu ex-aluno, aqueles ex-alunos que vão acompanhando os trabalhos, né? Agora somos mais amigos do que ex-alunos. Só antes de responder, na parte que nós falamos lá, que esse trabalho no museu foi feito meio coletivamente, nós não podemos deixar de destacar que a Mary separou todos os livros relativos a negro e a pintura negra. Ela fez uma estante exclusiva. Foi um carinho muito grande, né, para ver como foi tocante isso. Mas sim, Luciano, nós pretendemos continuar, principalmente com o Leôncio Vieira, né? Porque o Leôncio Vieira, ele chegou a ser professor, né? Então, nós temos essa ideia de que o negro chegou a ocupar o magistério numa academia, né? Então, Ana lidera esse grupo de trabalho, nós agora somos um GT portariado, né? Apesar de tudo que está acontecendo com o desmonte da 850, que já foi lido aqui, né? Mas, de qualquer forma, a vida tem que continuar, né? Nós temos esperança de dar a volta por cima, porque nem tudo está perdido. E, né, essa possibilidade de continuar com esse GT e fazer essa exposição, essa homenagem ao Leôncio Vieira e outros, né? Porque a coisa tem que ter continuidade, né? Então, a ideia começou com Helena Ferrez e a outra profissional da Funarte, que eu esqueci o nome, está aqui, né, se materializando, né? As coisas continuam. Tem suas dificuldades? Tem, né? Mas, para vocês terem ideia, né, até hoje nós não conseguimos reunir, né, muito embora já tenhamos pedido a direção, mas não conseguimos ainda reunir o pessoal da limpeza nem os seguranças para fazer a visita exclusiva para eles. Não é um favor isso é uma obrigação nossa, né? Então, as coisas, né,
tem suas dificuldades, mas acreditamos que nós vamos conseguir implementar um núcleo de estudo sobre negro dentro do Museu Nacional de Belas Artes. Certo? Obrigado pela pergunta. Eu acho que podemos encerrar agora a rodada de perguntas. Temos 10 minutos de coffee break para voltar, que ainda teremos 4 trabalhos para apresentar. Ah, é verdade. Obrigado. Parabéns. Muito bonito o trabalho de vocês. Viu? Parabéns. Quem não estiver presente não vai ganhar. Vamos ao primeiro número sorteado. Nós temos uma lista dos presentes. Eu vou escolher alguém para dizer um número de 1 a... De 5 a 11. Um número. De 5 a 11? Só de 5 a 11? Vamos por partes aqui. Porque... Não. Dá de até o final. Tem número branco. Não faz mal, a gente... de 1 a... Aqui, ó. Que número é esse aqui? Esse aqui eu acho que está sem número. Peraí. 81. Não. É de até 77. Então, é 80. Acho que é de 1 a 81. Então De 1 a 81. Eu começo escolhendo um número para o primeiro CD. Quem não estiver presente não ganha. E eu passo para o número imediatamente seguinte, tá? Então, eu vou escolher o número 25. Auxilia ela aqui que eu vou ter que... Daqui eu faço. Pode que eu veja. Vai deixar. Driele Miller Cardoso Oliveira, estudante. Então, pode vir aqui buscar seu prêmio. Agora eu peço para você aí no fundo dizer um número de 1 a 85 que não seja o 25. 30. Fátima Andrade. E agora o último, pode ser esse rapaz que está em pé. Ximenes. 12. Andréia Pinto de Oliveira, acho que não está aí. Então é o 13. 13. Ângela Albuquerque também não está aí. 14. Ana Paola Batista. Ana Paola Batista. Não, 15. 15. Antônio Ribeiro. Não. Aqui. 16. Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro. Acabou. Então, vamos começar. Eu convido o Rodrigo Melo para apresentar o trabalho Arte Indígena nos Livros de Berta Ribeiro, uma sintética discussão na coleção da Biblioteca Marechal Rondon. 15 minutos, tá? Só passar por aqui. Aponta para lá. Isso. Isso. Ele vai abrir. Para a cabine? Não, posso sentar aqui e falar no... Claro. Tem laser? Legal.
Alô? Tá ligado já? Tá. Cinco. Número 5. Quem vai controlar o tempo? Cadê a minha? Ah, não, tudo bem. Eu marco aqui, eu sou bom para marcar tempo. Bibliotecário, né? Bem, boa tarde. Acho que meu nome é Rodrigo Piquet, estou, né, chefe do Núcleo de Informação Científica do Museu do Índio e atualmente doutorando pelo IBICT Ciência da Informação, no PPGCI deles. Nosso, né? Como vocês viram, eu estou acidentado, tive uma torção um pouco grave no tornozelo. Estou licenciado já do governo do estado, eu sou professor docente 1 da carreira do magistério estadual e vou ser periciado quinta-feira pelo governo federal, pela FUNAI, na Cefet, então estou um pouco debilitado, mas estou aqui no evento para a gente conversar e discutir um pouco alguns assuntos. Bem, o título do meu trabalho é Arte Indígena nos Livros de Berta Ribeiro, uma sintética discussão na coleção da Biblioteca Marechal Rondon. Então, a partir desse trabalho, eu vou tentar discutir alguns aspectos. Primeiro, da Berta Ribeiro, que foi um personagem, uma pessoa muito importante, fundamental na formação da coleção no Museu do Índio, e também do ponto de vista bibliográfico, algumas discussões sobre biblioteconomia da instituição Museu do Índio. Bem, ao longo da apresentação, eu vou discutindo um pouco. Então, a introdução é essa. Este presente trabalho contextualizará a emergência da arte indígena na coleção bibliográfica da Biblioteca Marechal Rondon do Museu do Índio, mais especificamente a produção de Berta Ribeiro sobre a arte dos povos indígenas. Então, a Berta Ribeiro foi uma museóloga extremamente importante para a instituição e ela teve como foco as peças etnográficas da instituição e uma carreira junto ao... talvez um dos antropólogos mais importantes do século XX no Brasil, que é o Darcy Ribeiro. Na verdade, ela foi esposa do Darcy. E, nesse caminhar, ela tem uma produção intelectual fantástica e um desenvolvimento profissional de vulto para a instituição, para a antropologia brasileira e para os povos indígenas. Sobre a arte indígena, eu venho com essa citação para a gente contextualizar primeiro o que significa arte indígena e o que significa esse processo de realização da arte para esses povos. Então, eu trago essa citação do Melati, Júlio César Melati, que é um antropólogo importante da UNB, que ele coloca que, como acontece em todas as sociedades humanas, nas sociedades indígenas do Brasil não faltam manifestações de arte, que tomam as formas mais diversas. Assim, embora quase todos confeccionem artefatos de penas, os estilos divergem. E algumas enfatizam mais esse tipo de arte do que outras. Há sociedades que se destacam na cerâmica, outras em esculturas em madeira e aquelas que possuem pintura de corpo elaborado. Eu trouxe esse exemplo, que eu acho que é um exemplo bem emblemático, que é um colar emplumado do Urubu-Capó, que foi o povo que o Darcy Ribeiro realizou a expedição em 1949, a primeira expedição, a segunda expedição em 1951, no âmbito da seção de estudos do então SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que é o órgão antecessor da FUNAI, que executava a política indigenista do Estado. Por que dessa afirmação aqui do Melati? Você pode observar que, a partir dessa composição dessa plumária, a coloração dela, a forma como ela é orientada nessa composição artística, você consegue identificar o povo. Então, esse é um elemento importante quando a gente vai aprender arte indígena, porque cada povo vai ter uma especificidade artística. E a partir de um determinado trançado, a partir de uma determinada feitura daquela peça, a gente vai poder associar a etnia àquela peça. Assim como anteriormente, você pode observar esse padrão aqui, é um padrão Assurini, que são povos do Alto Xingu, chamado Alto Xingu. Então, quer dizer, cada povo vai ter uma peculiaridade e essas especificidades artísticas que vão perfazer a forma com que os povos indígenas se relacionam com a arte. E esse é um fato importante para a gente entender como os povos indígenas se relacionam com esse universo artístico. A seguir, nós vamos observar
o Museu do Índio, ele é criado em 1953, lá na Rua Mata Machado, no Maracanã. Muita gente ainda tem essa dúvida, né? Pergunta, mas o Museu do Índio não é aquele lá do Maracanã? Não, na verdade, ele é criado no Maracanã pelo Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro foi a pessoa que idealizou, concebeu a instituição. E no final dos anos 70, 1979, o museu é transferido para Botafogo, aqui próximo à Rua das Palmeiras, número 55. Por quê? Porque teve um contexto de construção do metrô, você tinha uma série de projetos que acabaram não sendo realizados, e acabou que o casarão principal do museu lá no Maracanã ficou abandonado, e teve aqueles conflitos que a gente acompanha pelos jornais. Mas, enfim, o Museu do Índio hoje permanece na Rua das Palmeiras, em Botafogo, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E no que nós temos lá? Dentre os vários setores existentes, nós temos a Biblioteca Marechal Rondon. A Biblioteca Marechal Rondon, como o próprio nome já diz, ela é uma homenagem ao então General Rondon. É curioso que quando eu venho fazendo umas pesquisas sobre a biblioteca, eu pesquisei a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que por sinal é incrível, e lá você tem as notícias da inauguração do museu. E aí, numa das notícias, falava uma notícia grande, né, de uma página inteira, relatando a inauguração do museu, e a biblioteca do museu era a Biblioteca General Rondon. Por quê? Porque o Rondon só foi nomeado Marechal posterior à criação do museu. Então, posteriormente, a biblioteca se torna Marechal Rondon. Ela provém inicialmente da biblioteca particular do Marechal Rondon, e ela é uma biblioteca voltada para os povos indígenas. É importante também lembrar que a Biblioteca Marechal Rondon hoje é a biblioteca com a maior coleção etnográfica, né, voltada para os povos indígenas no país. Em função da tragédia do Museu Nacional, a importância da biblioteca, ela até como parceira desse processo de reconstituição, inclusive eu já entrei em contato com a bibliotecária, ela estava ontem aqui, né, na Redarte, né? Eu não a vi, estava de manhã. E eu acho que é fundamental nós nos aproximarmos e termos uma relação de mais parceria nesse momento delicado que o país como um todo está vivendo. Então, a Biblioteca Marechal Rondon tem o início das suas atividades no ano de 53, efeméride de criação do museu, como eu disse. Sua missão, enquanto unidade de formação, era a salvaguarda e disseminação de informações de natureza etnológica, sendo dos setores da instituição que teria o papel de cumprir a missão institucional que o Museu do Índio foi criado. Nesse sentido, o Museu do Índio, tendo a Biblioteca Marechal Rondon como promovedora de ações de disseminação de informações sobre a temática indígena. Então, aparecem medidas de magnitude ao garantir a salvaguarda de coleções e de subsídios a ações mais qualificadas e de maior alcance sobre os povos indígenas. Então, eu acho sempre importante entender o papel do bibliotecário no âmbito da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, para com os povos indígenas. Nós tratamos de a relação com os povos indígenas, uma relação muito viva. Então, assim, boa parte das demarcações de terras indígenas, quando nós falamos em demarcação, estamos falando da garantia da sobrevivência dessas parcelas da sociedade brasileira, foi muito em virtude dessa documentação, foi em virtude dessas informações acumuladas e reunidas na instituição. Então, quando você vai observar os processos de demarcação territorial, ao longo da década de 60, 70, 80, tem muita documentação que está depositada no Museu do Índio. Então, quer dizer, o papel de transformação social, que a gente fala muito hoje na biblioteconomia, né, o papel de transformação social, a responsabilidade social da biblioteconomia, né, e também da ciência da informação, ela aparece muito no âmago desse processo de documentação junto aos povos indígenas, porque é uma relação muito, muito urgente, uma relação muito, muito viva. É uma passagem de um artigo meu com a Rosária, que as peculiaridades encontradas em cada um dos povos indígenas e, consequentemente, nos acervos culturais do Museu do Índio representam a diversidade cultural brasileira e a dos próprios povos indígenas. Pela ação realizada hoje na instituição, é possível que muitos povos indígenas possam recontar a sua história, estabelecendo paralelos entre as ações do presente com o passado, construindo assim um futuro melhor para esses povos. Foi aquilo que eu disse. Na verdade, essa documentação e os livros sobre os povos indígenas, eles dialogam, é um diálogo permanente com esse povo. Eu acho curioso, eu gosto muito de ilustrar quando eu falo sobre essa relação atual com a documentação. Uma vez, a gente estava trabalhando com a documentação dos índios Umutina, no Mato Grosso. E aí nós utilizamos, eu vou falar um pouquinho do tesouro aqui. E aí a gente estava fazendo o processo de indexação e aí trabalhando a iconografia, né, o acervo iconográfico da instituição. E tinha um indígena na sala. E aí quando eu falei, e essa imagem, o que te representa? O que indexa, né? Na verdade, tecnicamente, o que indexa? E é meu avô, entende?
Então, quer dizer, a referência dele, a indexação dele, aí tem toda uma discussão de indexação social, como é que a gente traz a sociedade para dentro dessas coleções, como é que o tesouro é pensado. Esse tesouro é pensado para quem? Para o documentalista? Para o agente do Estado? Para os povos indígenas? Então, são discussões que a gente tem avançado aí do ponto de vista epistemográfico, algumas teorias que a gente tem pensado, e na minha tese de doutoramento no IBICT tem pensado um pouco nisso, né, que é o fenômeno informal institucional indígena, e como é que os povos indígenas têm pensado essa documentação e como podem se apropriar desses repositórios que estão no Estado, mas que, na verdade, o Estado apenas acolhe, né? Quer dizer, apenas. O Estado acolhe, mas tem uma clientela fim principal, que são os povos indígenas, né? Como é que eles se apropriam dessa documentação? Então, é um processo que está em disputa e em conflito, como sempre. Aqui é a origem de Berta Ribeiro. A Berta Ribeiro, ela é romena, é filha de judeus e ela foi muito, a família dela foi perseguida lá na Europa em função dos conflitos lá do início do século XX e acabou que ela veio para o Brasil. Nessa vinda para o Brasil, ela conhece o Darcy, ambos foram militantes do PCB, antigo partidão, né, para quem tem familiaridade, Partido Comunista Brasileiro ou Partido Comunista do Brasil naquele tempo. E o Darcy se apaixonou por ela, uma história bonita de amor, e numa manifestação em São Paulo, eles ficaram juntos bons anos. Ana Ruda Calado escreveu uma biografia há pouco tempo sobre a Berta Ribeiro, bem bonita também sobre a história dela. E aqui é bacana, uma imagem lá do museu, e mostra, mais uma vez, a arte. Por quê? A pintura corporal. Não dá para ver muito nessa imagem, mas aqui são os índios Caduel, que são chamados também de índios cavaleiros. Eles participaram da Guerra do Paraguai, e o território deles, que é o maior território da região do Mato Grosso, quem doou a terra foi o Pedro II. E olha só lá, a pintura facial da Berta. Etnicamente representa os Caduel. E eles fizeram uma pesquisa em campo com Darcy. E é importante a forma com que os Caduel têm essa relação com a sua cerâmica e sua pintura corporal. Uma coisa bem bonita. Bem, falamos de Berta. Opa. Vamos esperar um pouquinho voltar aí. Opa, voltou? Falamos de Berta, vamos falar um pouquinho dessa relação de Darcy, só para fechar, eu gosto muito dessa passagem, que é a abertura do diário do Índios Urubu, do Darcy Ribeiro. Berta, abre esse diário com seu nome. Dia a dia escreverei o que me suceder, sentido que falo com você. Ponha a sua mão na minha mão e venha comigo. Vamos percorrer 1000 quilômetros de picadas pela floresta, visitando as aldeias índias que nos esperam, para conviver com eles, vê-los, aprender com eles. Acho que é uma passagem bonita, né? Uma dedicatória de amor que eu acho que é bem relevante, que vale a pena a gente sempre citar. Bem, entrando mais na discussão do trabalho, que parece que vai ser publicado, né, nos anais, no trabalho completo, né? Bem, eu acho que o Museu do Índio ele tem uma relação muito importante com a arte indígena, a ponto de a primeira publicação do Museu do Índio, intitulada A Arte Plumária dos Índios Kaapó, que foi publicado pela Berta e por Darcy, versa sobre a arte indígena. Na verdade, toda a arte indígena produzida pelos Urubu-Kaapó, em função daquela expedição que eu havia dito em 1949 e na segunda expedição em 1951, ela está, de certa forma, contemplada nessa publicação, na qual o Museu do Índio também tem as fotografias da exposição, das expedições realizadas. Então, o Museu do Índio sempre teve uma forte relação com a arte indígena e a produção desses povos para com a temática. Acho que é importante ilustrar também o Diário do Xingu, que em 1977, publicado em 79, a Berta já havia feito um diário da sua estada em campo no Xingu. Então você vê que o Berta e Darcy, eu falei do diário do Darcy, que foi o último trabalho publicado sobre dos diários de campo do Darcy, e a Berta vem publicar esse trabalho no final da década de 70. Então acho que é bacana também mostrar que a Berta foi uma intelectual de quilates, uma importância fenomenal para a antropologia brasileira e para a museologia como um todo. Aqui, esse trabalho, do ponto de vista técnico documentário, ele é fundamental para quem trabalha com peças indígenas, etnológicas e museus etnográficos. É o Dicionário do Artesanato Indígena da Berta Ribeiro, que foi publicado em 1988. Então, eu nessa apresentação aqui, eu abro a fala dela para tentar ilustrar um pouco a importância desse instrumento de trabalho e desse trabalho intelectual dela de vulto. Desde há muito, os museus etnográficos se ressentem da falta de normas para a classificação de suas coleções,
como de um vocabulário técnico que permita a sua identificação e comparação, tomando o arquivo dessas informações facilmente manuseável. Desta maneira, carência-se receitas dos antropólogos dedicados aos estudos de cultura material, ou seja, a análise dos artefatos do ponto de vista de sua função, seu valor como documento histórico, artístico, simbólico e identificação étnica. Então, esse trabalho ele fundamenta o processamento técnico e etnológico que nós temos hoje na instituição com o desdobramento. Qual é? O Tesouro de Cultura Material dos Índios no Brasil. O Tesouro, na verdade, ele vai sistematizar toda a linguagem que nós utilizamos em nossas ferramentas informacionais, basicamente em nossa base de dados, a partir desse instrumento documentário. Então, a partir dessa publicação, nós temos uma sistematização de vocabulário controlado, como colocar os descritores primários, secundários, enfim, uma série de instruções e técnicas para que a gente possa fazer um trabalho de recuperação da informação mais eficaz. A Dilsa Mota, que foi a bibliotecária responsável pelo Tesouro, ainda alerta na introdução, no prefácio do livro, falando: sem essa obra inédita e magnífica, que é o Dicionário da Berta, este tesouro certamente não poderia ter sido feito. Então, ela acaba fazendo atribuindo ao trabalho da Berta lá nos anos 80 a importância que a Berta teve para a instituição, para o desenvolvimento de técnico documentário com peças etnográficas e para a realização do Tesouro de Cultura Material publicado pelo Museu do Índio. Opa, calma. Agora foi rápido aqui. Conclusões. Berta Ribeiro foi uma pesquisadora e museóloga de vulto para o Museu do Índio em sua abordagem única sobre as culturas indígenas, mais especificamente sobre a arte indígena. Por meio deste recorte epistêmico, foi possível dar visibilidade aos povos indígenas, daquilo que eles detêm de mais singular, sua arte. Este trabalho demonstrou que a arte indígena sempre foi um elemento de importância para o Museu do Índio. Tanto é assim que a primeira publicação da instituição lançada por Berta e Darcy Ribeiro versava sobre a arte plumária do povo indígena Urubu-Capó. As atividades realizadas com a plumária aqui, citadas, também são processos de documentação de suma importância com o objetivo de trazer visibilidade aos povos indígenas do Brasil. Então, só para finalizar minha fala, naquele tempo da expedição do Darcy, as terras dos Urubu-Capó, a terra, melhor dizendo, do povo indígena Urubu-Capó, não era demarcada, não existia terra indígena ali. Então, em função, isso é uma questão que eu problematizo sempre, em função do processo de documentação, da visibilidade que a publicação trouxe e dos documentos e publicações realizados posteriormente, é que foi possível, anos mais tarde, na década de 70, 80, a demarcação e homologação daquela terra. Será que, sem o processo de documentação realizado tanto pelo pesquisador em campo, quanto por documentalistas, bibliotecários, arquivistas, museólogos, o povo indígena teria garantia às suas terras? Será que ele teria a condição de permanecer na localidade da região do Maranhão que eles estão residindo hoje? Então, é aquilo que a gente tem conversado sobre a questão da responsabilidade social dos bibliotecários, como é que os bibliotecários podem dialogar com esses povos, como é que existe uma atuação política nesse processo, porque, na verdade, o processo de seleção da informação, como é que ela se dá. Então, são processos que a gente vem discutindo e vem elaborando ao longo do tempo. Aqui, é rápido isso. Aqui são algumas... o clique do mouse. Então, eu queria mostrar as referências. Ah lá, as referências e muito obrigado. Muito obrigada. Eu convido agora Carlos Alberto de la Páscoa, que vai apresentar Desarrollo de Colección e Preservación del Patrimonio Cultural. Boa tarde a todos. Eu traduzi o texto para ficar mais fácil para todo mundo aqui, já que a apresentação vai ser em português. Então, eu vou falar sobre desenvolvimento de coleção e preservação do patrimônio cultural. Como objeto de análise e observação vai ser a coleção local da Biblioteca José Garcia Nieto, aqui do Instituto Cervantes, né? Ups. Bom, eu não sei se todos aqui sabem o que representa, o que significa uma coleção local.
A origem das coleções locais tem início no Reino Unido em 1877 por William Wright, que apresentou um documento na Librarian Association reivindicando a criação de uma coleção de estudos locais nas bibliotecas públicas. Desde então, há estudos e trabalhos sobre o desenvolvimento de coleções locais. Mas o que é exatamente uma coleção local? Para mim, no início, também era difícil entender o que é uma coleção local. Eu acho que todas as bibliotecas, sem saber, possuem coleções locais importantes e que eu espero que com esta apresentação todos despertem, né, aguçem o sexto sentido para descobri-las. Uma das definições é um conjunto de documentos próprios de uma biblioteca que tratam temas de interesse local, de importância para o conhecimento do passado, presente e perspectivas de futuro da localidade. Uma outra definição é um acervo especializado da biblioteca a serviço de sua comunidade com aquele material que contribui ao conhecimento da localidade no passado e daquilo que é notícia no presente. E uma de suas finalidades é servir de memória do povo e instalar na consciência da comunidade um acervo histórico-cultural. E a sua função, ela possui a função conservadora da biblioteca sobre a coleção local, é crucial tanto para preservar documentos antigos, únicos ou raros que formem parte da coleção, como também para exercer a mesma ação sobre documentos modernos, múltiplos e comuns, cujos valores mudarão com o tempo, chegando a ser, sem dúvida, antigos, únicos ou raros no futuro. Então, aqui a gente já tem uma noção de que muitas coisas que parecem efêmeras no nosso dia a dia, de documentação, elas podem ser raras dentro de 10, 20, 30 anos, né? Bens culturais. O princípio de proteção de bens culturais surge no direito internacional na Convenção Internacional de Haia, em 1899. O artigo 56 dispõe que todo embargo, destruição ou degradação intencional de edifícios consagrados a cultos religiosos, ao ensino, às ciências, de monumentos históricos, de obras de arte e de ciência, estão proibidos e devem ser perseguidos. Esse princípio de proteção ele surge em função das constantes guerras na Europa. Daí temos o aparecimento do termo patrimônio. Então, o termo patrimônio aparece no direito internacional, no Pacto Hoerich, em 15 de abril de 1935, no qual se define por patrimônio os monumentos históricos, museus, instituições dedicadas às ciências, artes, educação e cultura. Tal definição não incluía os livros e documentos escritos, mas sim todo o histórico arquitetônico. Então, até mais ou menos a década de 40, se entende por patrimônio somente o patrimônio arquitetônico. Então, em 1954, a Unesco elabora a Convenção para a Proteção de Bens Culturais em caso de conflito armado, onde estabelece como bem cultural o patrimônio bibliográfico e documental. Em 1992, a Unesco cria o Programa Memória do Mundo, destacando a importância da memória escrita e fixando como objetivo promover a conservação de coleções de arquivos e bibliotecas. Então, vocês podem ver que esse reconhecimento de que o documento bibliográfico só se é considerado patrimônio a partir da década de 1950. Bem, e o que todo esse histórico anterior tem a ver com o objetivo sustentável número 11 da agenda, com a meta 4. Então, que diz, redobrar os esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo.
Então, este objetivo se refere às cidades e comunidades sustentáveis como espaços fervilhantes de ideias, comércio, cultura, ciência, produtividade, desenvolvimento social e muito mais. Isso faz a gente pensar, se refere às cidades, então as bibliotecas, arquivos e museus, elas pertencem ao universo urbano, né, da cidade, portanto, elas estão dentro dessa meta, né, desse objetivo. E são espaços de cultura onde se fervilham ideias e ciência, né? Ou seja, patrimônio cultural também significa patrimônio bibliográfico e documental. As bibliotecas, assim como os bibliotecários, possuem um importante papel na salvaguarda do patrimônio documental a nível local e regional. O desenvolvimento de coleções locais constitui uma das ações que as bibliotecas podem realizar para alcançar a meta 4. Deixa eu só checar se não me falhou. É isso mesmo. Bom, vou falar um pouquinho novamente aqui da rede de bibliotecas do Instituto Cervantes. Como eu já havia comentado anteriormente, são mais de 60 bibliotecas em 40 países.